Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá pro nosso porção diária. Todo dia, um dia pra gente falar alguma coisa interessante relacionada à palavra. E lembrando, né, gente, aqui é o canal do Porção do Reino. E falando de canal do Porção do Reino, nossa, tem tanta coisa que a gente pode falar de reino, o que é o reino, se estamos vivendo o reino, tanta coisa, mas eu vou criar uma série de assuntos só sobre o reino. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de reino, né? Muita coisa a gente pode falar. Mas eu quero falar sobre uma frase que tem aqui muito interessante. Tô aqui, ó. Trouxe o meu menino. E tem uma frase que está escrita dentro de um material que eu vou usar hoje à noite para falar, né? Um estudo, um tempo de reflexão hoje à noite na igreja. Tá assim: uma igreja viva atrai perseguição. Uma igreja viva atrai perseguição. Quais tipos de perseguição que esta igreja pode atrair? Quais tipos de perseguição esta igreja pode atrair? Porque se está viva, está em movimento. Se está em movimento, está acontecendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa. E querendo ou não, existem dois tipos de perseguições que esta igreja pode atrair, que são nítidas, né? Quando eu falo igreja, eu estou falando na comunidade e também estou falando como pessoa, porque a igreja ela tem dois exemplos: quando se reúne em comunidade, né? Quando é um ajuntamento de pessoas, que aí a gente reconhece como corpo de Cristo, e também quando estamos na unidade, cada um no seu lugar. Eu mesmo estou aqui no carro. Eu sou a igreja de Cristo porque eu sou o templo do Espírito Santo, uma vez que eu entendi quem Jesus é por minha vida. E toda igreja viva, ela atrai perseguições. E há dois tipos que eu quero falar de perseguições aqui: perseguições internas e perseguições externas. Perseguições internas, eu estava falando isso na igreja, acho que eu já falei em algum vídeo por aí. São tantos vídeos que a gente já postou no canal, mas eu quero falar aqui de novo que é bacana falar sobre isso e replicar sobre isso. Vamos lá: perseguições internas. A perseguição interna, ela se dá primeiramente quando nós não nos reconhecemos capazes de fazer ou de ser aquilo que precisa ser em Cristo Jesus. Quando você olha para você, você se olha no espelho, ou você se olha diante de pessoas, ou você se olha diante de alguns cenários, você não se vê capaz de exercer ou se colocar à disposição para tal ação ou algum tipo de ação dentro daquilo. E aí, a primeira perseguição é com os seus achismos e também com seus medos internos, né? Com as suas frustrações, tem uma outra palavra que a gente pode usar e ela cai bem com as nossas, como é que fala? Complexos, com os nossos complexos de inferioridade. Então, esses são algumas perseguições internas que são causadas por nós mesmos. Às vezes nós não desfrutamos, não exercemos, não usufruímos e não avançamos em situações por conta de nós mesmos. A gente fica preocupado com o que as pessoas vão falar, a gente fica preocupado, eu aqui mesmo nos vídeos meus aqui, quantas pessoas falam bonito, quantas pessoas têm uma retórica, tem um estilo de falar maravilhoso. E, cara, cada um tem o seu jeito. E eu não quero ficar aqui me preocupando com o que o outro que fala melhor do que eu vai falar do meu vídeo. Eu não vou ficar me preocupando com o que as pessoas críticas vão ficar falando do jeito que eu falo, da maneira que eu falo, da maneira que eu gesticulo. Porque se eu ficar olhando para isso, eu não vou fazer isso que eu gosto de fazer, que é ter esse tempo aqui de porção diária com vocês. Então, o primeiro ponto para eu vencer as minhas perseguições internas como igreja é eu entender que eu não sou o pastor para todos e nem todos são as minhas ovelhas.
Nem todos vão ser minhas ovelhas e eu também não vou ser pastor de todos. Eu não vou agradar a todos e também todos não vão me agradar. Mas eu tenho uma oportunidade de exercer um pastoreio a qual as pessoas que estiverem ou vão estar comigo dentro da comunidade, elas precisam reconhecer e vão reconhecer que eu sou pastor. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Então esse é um dos princípios de perseguições, quando a gente não se acha capaz e o motivador da perseguição somos nós mesmos. Nós criamos na nossa mente bloqueios, nós criamos na nossa vida bloqueios que não conseguimos desenvolver o que precisa ser feito. A segunda perseguição, e 2 pontinhos só, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, é quando a gente começa a ouvir de pessoas ao nosso redor e começa a dar legalidade para o que elas estão falando. Quando a gente começa a ouvir ataques externos, né? De pessoas que não andam com você, não estão com você, não ligam para o que você está fazendo, não querem estar fazendo, têm inveja do que você está fazendo, não fazem o que você está fazendo e ainda colocam um monte de defeitos naquilo que você está fazendo. Esses ataques são perigosos quando a gente dá legalidades para ele. Por que dá legalidade? Quando a gente dá moral para isso. Cara, siga o seu objetivo. E isso eu tô falando em todas as áreas da vida. É profissional, é emocional, em tantas coisas na vida que se a gente deixar o outro tomar partido das nossas vidas, a gente acaba frustrando o projeto, frustrando aquilo que a gente tem como oportunidade de avançar. Uma dessas coisas, como ataques externos, que eu já sofri várias vezes, e no começo do meu ministério era quando as pessoas, poxa, que palavra dura, palavra pesada, palavra isso, palavra aquilo, você grita muito, você é muito áspero nas palavras, você fala demais, você não fala demais. Oxi, que loucura é essa? Que loucura é essa? Eu preciso saber quem eu sou. E eu preciso ter convicção naquilo que eu estou fazendo. E o meu jeito não é o jeito do outro, e o jeito do outro não é o meu jeito. Então eu tenho que aprender, eu tive que aprender a lidar com frustrações e com ataques externos. Nunca você 100% o que o outro quer. Mas uma coisa eu tenho que ter convicção, estar dentro daquilo que Deus tem preparado para mim. Isso eu tenho que ter muita convicção, eu tenho que ter muita certeza. Eu estou dentro daquilo que Deus tem falado para mim, eu estou posicionado dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração para poder fazer, então está tudo certo. Por quê? Se eu sou uma igreja viva e sou atacado por ataques internos e externos, eu preciso saber quem Jesus é. Quem Jesus é para minha vida. Aonde eu quero chegar. Paulo, ele fala isso, né? Que ele foram atacado, que ele sofreu ataques internos e externos. E olha quem foi Paulo, hein, gente? Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Igreja viva sofre perseguições. E se a gente der legalidade para as perseguições, a gente frustra o chamado. A gente frustra muitas coisas que Deus tem colocado como oportunidade para nós vivermos e vivenciar. Deus abençoe. Se faz sentido para você esse tempinho de fala aqui, nessa simplicidade, compartilhe para alguém, fala com alguém. E outra, deixa eu te deixar uma dica aqui muito importante. Você é a pessoa em que Deus quer usar do seu jeito, da sua forma. Se quiser melhorar, se esforce, busca, ouve pessoas inteligentes, se relacione com pessoas inteligentes, pega coisas bacanas e faça o que precisa ser feito. Tchau. Ótima quinta-feira. E hoje à noite lá na Frutos da Fé tem culto de ensino. Se você é da região, Vila Missionária, Jardim Míria, Cupeci, a nossa região, Zona Sul, bora lá estar com a gente. Tchau. Deus abençoe e fica na paz.